Namastê, sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Ale Toledo, professor de Yoga. E hoje aqui no canal eu quero compartilhar uma prática da semana de práticas que eu conduzi no Yoga Pass. Yoga Pass é a minha comunidade online de Yoga. Tá aqui na descrição mais informações, se você quiser saber. E essa semana eu conduzi práticas falando sobre Agni. Agni significa fogo. E no nosso corpo, o fogo está relacionado a processos de digestão e processos de metabolização, né, o metabolismo. Ou seja, é aquilo que transforma algo que não sou eu em algo que sou eu, né? Pego a comida, arroz, feijão, brócolis, sei lá, qualquer coisa que você coma, e isso vai virar você, né? A partir de um processo. Mas também o Agni está relacionado a processos emocionais nossos, né? Como a gente digere as coisas, as emoções, ou não digere, né? Se fica remoendo aquilo. Enfim, foi uma semana de práticas bastante interessante e que hoje a gente fez muitas torções. Então essa é uma prática mais para torções. Ela é muito boa para você que tem um pouco de dificuldade intestinal, tem algum problema intestinal, prisão de ventre, alguma coisa assim. É legal essa prática porque ela solta bem, né? Então fica aí para você conhecer também um pouquinho de como funcionam os nossos encontros na nossa comunidade. Tá bom? Se você é novo ou nova por aqui, vou pedir para você se inscrever também no canal, porque isso ajuda, fortalece, né? Ajuda a dar mais relevância para o canal. E é isso, deixa um comentário aí também depois falando como que foi a aula para você, o que você achou, se você gostou, se não gostou. Vamos bater um papo. Beleza? Muito obrigado e boa aula. Vamos nessa. Muito bem. Vamos começar a nossa prática de hoje. Essa semana aqui a gente está falando de Agni, né? E de como esse Agni no nosso corpo transforma aquilo que não sou eu naquilo que sou eu. Quando a gente consegue digerir, uma parte disso é eliminado. Algumas coisas a gente nem digere nem elimina e fica ali como algo que no Ayurveda a gente vai chamar de toxina, né? Mas uma coisa que fica acumulando ali no corpo, né? E aí eu relacionei isso com... falando desse ponto específico, né? No Ayurveda tem um tipo de alimentação, né? Ou de prática, na verdade, que chama Amapachana. Ama é esse acúmulo, né? De coisas que não são digeridas. E aí tem uma dieta específica que ajuda a eliminar ama. E uma das coisas principais nesse processo é gengibre, né? O gengibre ajuda a dar um up no Agni. Bom, mas aí eu relacionei isso também com a questão dos sentimentos, né? Como a gente está também digerindo não só o que a gente come, mas tudo o que os nossos sentidos captam, e aí as sensações, as emoções, e aí tem coisa também que a gente não consegue digerir, mas que também não passa pela gente e fica ali atravessado, né? Fica ali meio que a gente fica ruminando aquilo, fica voltando. E aí a gente não consegue nem soltar isso, nem de fato digerir, né? E aí fica nesse processo. E aí, como a gente olha isso para nossa vida também, e quais caminhos que a gente dá para isso, né? Porque, sobretudo, não basta identificar, a gente precisa dar um caminho, né? Dar um lugar para isso. E aí o lugar disso pode ser nas práticas de yoga, pode ser no suporte familiar, pode ser conversa com os amigos, pode ser na terapia, pode ser infinitos caminhos possíveis, né? Pode ser na religião, enfim. No caminho que você acha que é adequado para você, para ajudar a digerir isso, né? Que ficou e não nem vai, nem se digere. Esse foi um outro ponto. Relacionamos isso também com o nosso... a forma como a gente está consumindo excessivamente por conta da nossa condição política, social, né? A cultura que a gente está inserido, neoliberal, que incentiva a gente a consumir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, sem necessariamente ser uma relação de necessidade, mas é uma relação de quantidade, e aí a gente fica produzindo lixo, isso excessivamente, né? A gente só fica vomitando todo esse aparato, né? O que a gente não dá conta de consumir e digerir. E aí, na nossa prática de hoje, eu queria
trazer tudo isso que eu tô falando aqui, né? A gente tá falando de digestão, mas sensorialmente, ou seja, no que a gente vai fazer no corpo, a gente vai fazer muitas torções hoje na nossa prática. A gente veio fazendo também essa semana. Mas essas torções, a gente vai querer sentir como isso vai levando a gente para esse lugar muito interno, né? Como que as torções vão convidando a gente a perceber as nossas entranhas mesmo, né? Tipo, como que a gente chega lá no que tá lá dentro, no mais interno, no mais profundo, e o que que tá ali, né? E aí a gente está falando de um lugar físico, né? De percepções e sensações, de marcas que estão aqui no corpo, mas também perceber nesse campo emocional, nesse campo subjetivo, o que está nas minhas entranhas ali, né? O que está ali que às vezes está também não muito bem, não tem um lugar muito específico em mim, né? Fica ali voltando, e aí eu tento empurrar, e isso aqui volta, e aí fica nesse jogo, sabe? Então o que está dentro de mim, nas minhas entranhas, em termos de crenças, em termos de hábitos, que eu ainda fico ruminando, né? Então vamos levar para esses lugares também a sensação física, né? A fisicalidade é um convite para aquilo que está mais interno na gente. Show? Esse vai ser nosso caminho da nossa prática de hoje. E chá de gengibre, né? Que eu falei para vocês que é uma boa para estimular a Agni. Eu tô tomando porque tá bem frio aqui, então isso aqui me dá uma aquecida. Vamos fechar os olhos, começar. Oi Bia, oi Cecília, oi Andréia, Fabi, bom dia. Feche os olhos, sentem numa posição confortável. Começa a fazer esse processo de interiorização. A gente começa esse processo, obviamente, pelas camadas mais externas. Então eu sinto como que o meu corpo chega, se tem alguma tensão, se tem rigidez, se tem alguma dor que eu precise considerar. No meu campo emocional também, como que você chega na sua prática, né? O que você traz do seu campo emocional? Já começa a fazer um estímulo na região abdominal a partir da respiração, de sentir esse movimento de vai e vem, de expansão e de contração. Com as palmas das mãos unidas na frente do coração, a gente inicia entoando a Sato Ma Sad Gamaya, o mantra da paz. Om Asato Ma Sad Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityorma Amratan Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem, vamos abrindo os olhos. Vamos começar a nossa prática
fazendo uma torção, só que a gente vai fazer essa torção em Uddiyana Bandha. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer Uddiyana Bandha, ou seja, vou soltar todo o ar, vou recolher o ventre, né, fazer um vácuo abdominal, e aí eu vou fazer uma torção. Vou manter esse vácuo pelo tempo que for confortável, né, pelo tempo que a sua retenção de ar for possível, e aí você continua na torção, e aí deixa a respiração fluir, né? Então, inspira. Expira, faz o Uddiyana Bandha, ou seja, faz um vácuo e rotaciona. Quando você precisar voltar a respirar, deixa a respiração fluir e percebe bem o movimento ali na região abdominal. Estimula a região abdominal com o movimento da respiração. Ainda aqui na torção, a gente vai fazer mais uma vez esse Uddiyana Bandha. Então você inspira, solta todo o ar e puxa o abdômen para trás. Quando você precisar inspirar, retorna. Sai da torção. Percebe as sensações. Vamos para o outro lado. Inspira. Expira, faz o Uddiyana Bandha. E rotaciona. E aí, quando voltar a respirar, estimula bem a região do abdômen com a respiração. Inspira, solta o ar, faz mais uma vez o Uddiyana Bandha. Quando precisar inspirar, retorna. Vem para os 4 apoios. Atenção aqui na região do abdômen, essa região é o que vai conduzir a movimentação do gato e da vaca. Então eu inspiro, desço a lombar, abro o peito, vou sentindo alongar a região ali do abdômen. Na expiração, é como se essa contração e esse vácuo me trouxessem para a postura da vaca, do gato. Inspira, abre, expira, arredonda. Sente bem esse estímulo aqui. Então lembra que a cada nova movimentação que a gente está fazendo, a gente está tentando ir mais para dentro. Né? A gente está vasculhando as nossas entranhas, as sensações.
Quando você for para frente de novo, né, descer a lombar, inspira. Para aqui, fazendo uma retenção com os pulmões cheios e movimenta o seu tronco de um lado para o outro, tipo levando a ponta da costela em direção do quadril. E aí depois você expira, retém o ar e faz a mesma coisa. Faz pequenos movimentos laterais. Movimenta lá dentro. E aí volta a respirar naturalmente. Senta lá nos calcanhares. Fecha os seus punhos. Punhos fechados apoiados aqui no abdômen. Entre o abdômen e a coxa. E a gente vai pressionar o abdômen contra a coxa, né? E os punhos vão estar aqui. Então eu inspiro. Expiro, ó, vou indo devagar, porque aí eu vou posicionando bem a minha mão aqui. Vou mudando o posicionamento da mão se precisar. E vou descendo. Desce no seu limite, até onde for confortável para você. E de novo, a respiração tá lá na região abdominal. Agora tem bem menos espaço, né? Mas mesmo assim eu faço minha respiração se movimentar ali e massagear essa região. Eu vejo aonde tem desconforto, se tem alguma região que tem algum nozinho perceptível. Comece a empurrar mais o seu joelho direito no chão. Isso vai fazendo com que o seu tronco se desloque para o lado esquerdo. Bem pouquinho. E aí volta. Começa a pressionar o joelho esquerdo no chão. O tronco começa a se deslocar mais para o lado direito. Um pouquinho. Volta. Faz mais uma vez para cada lado. E depois retorna. Inspira, retorna. Bom, eu não avisei no começo da prática, mas essa é uma boa prática para fazer em jejum. Se você já comeu um cafezão da manhã, pode ser que seja mais desconfortável. Ponta dos pés apoiados lá atrás, inspira. Expira. Adho Mukha Svanasana, quadril lá pro alto, lá para trás. Movimenta bem o seu abdômen na respiração. Vasculha as sensações mais internas. Tenta encontrar os lugares onde geralmente você não chega. Caminha à frente. Inspira, olha à frente. Expira, desce o tronco. Inspira, eleva o tronco, eleva os braços lá no alto. Expira, desce os braços. Tadasana. Dá um passo com o pé esquerdo para trás. Apoia a sua mão direita ou no glúteo esquerdo, ou se você consegue descer um pouquinho mais a mão, atrás da coxa. Então a gente está num movimento cruzado. Ó. Tem uma linha que vem aqui desde lá da minha perna esquerda, que está para trás, chega aqui no meu ombro direito. E aí ó, eu vou devagarzinho, levando as minhas costas para trás. Bem devagar mesmo, porque a intenção aqui é alongar essa parte da frente do corpo. O braço esquerdo pode ir para trás, talvez isso seja incômodo para a lombar. Você pode deixar a sua mão apoiada, o antebraço apoiado aqui no peitoral. Tenta levar a sua atenção mais ali para a região do abdômen, do lado esquerdo, né? Mas também nessa espiral que o corpo está fazendo. Retorna. Inspira.
Leva o pé de trás mais para trás. Expira, desce o quadril. Base de Virabhadrasana 1. Entrelaça os dedos atrás das costas. Inspira. Expira, empurra os braços para trás. Aqui a gente está mais abrindo espaço no ombro. Na torácica mesmo. Inspira. Expira, solta as mãos. E agora a palma das mãos unidas na frente do coração. E agora a gente vai para uma rotação. Então eu vou buscar o eixo da rotação, vou para a diagonal. Inspirando. Na expiração, roda o tronco para o lado direito. O cotovelo esquerdo vai lá no joelho. Inspira. Solta o ar, faz o Dhyana Bandha, suga o abdômen. Quando precisar inspirar, volta a respirar normalmente, fazendo bastante movimento ali na região abdominal. A gente tem uma pressão aqui da coxa contra o abdômen, isso aqui também ajuda a estimular essa região. Eu vou começar a descer o meu joelho de trás no chão. Então, apoio o joelho de trás. Continuando na torção, ó, eu só vou começar a elevar mais o meu tronco, buscar a verticalidade e vou levar o meu braço direito lá para trás. Se você precisar, apoia uma almofadinha aí no joelho, né? Protege o seu joelho que está no chão. Então, eleva o tronco, Gilmar. Pode soltar as mãos lá atrás. Ah, não. Pode tirar a mão lá de trás. Só estende o braço para trás, assim, ó. Leva a mão direita lá para trás. O outro braço. O outro braço. Isso, boa. Relaxa os ombros. Respira. Volta o tronco à frente. Eleva os braços lá no alto. Inspira. Expira, avança com o quadril. Desce o quadril. Inspira. Expira. Mãos no chão. Ponta do pé de trás no chão. Eleva o joelho. Tira o joelho de trás do chão. Dá um passinho com o pé de trás mais para frente. E estende a perna da frente. Então, estamos com as duas pernas alongadas aqui. Principalmente a da frente, obviamente. E de novo a gente vai buscar uma rotação aqui, Parivita Trikonasana. Primeiro eu vou alongar minha coluna. Vou encontrar caminho e espaço entre as vértebras. Quando eu sentir que alonguei, encontrei esse caminho, a minha mão esquerda vai ser suporte ou no chão, ou num bloquinho, ou no tornozelo. E vou começar a rodar o meu tronco, elevando o braço direito lá no alto. Flexiona sua perna direita, empurra o chão, inspira, elevou o tronco e já fica de lado no seu tapete. Ó. Vira os seus pés para a lateral. Deixa eu fazer diferente. Ponta dos pés para fora, inspira, expira, desce o quadril. Vou levar meu tronco um pouquinho mais para frente. A gente vai fazer 3 Uddiyana Bandhas aqui. Então eu vou inspirar. Na expiração, sugo o abdômen.
Quando precisar inspirar, obviamente, deixa a respiração voltar ao fluxo natural. Eu acho mais fácil fazendo com o tronco mais em diagonal. Então eu apoio bem aqui as mãos nos joelhos. O tronco para frente. Continua, faz mais 2. E aí sem pressa. Quando você terminar os seus 3, aí você volta para Tadasana. Dá um passo com o pé direito para trás. Não muito grande. A mão esquerda vai lá no glúteo direito ou mais para baixo um pouquinho. Traz a sua mão, o antebraço direito apoiado aqui no peitoral. E aí, ou você pode levar o braço para trás, se você preferir, ou mantém a mão aqui no peitoral. Inspira. Expira, vai abrindo esse espaço. Tem um espaço, então, dessa diagonal do quadril direito até o ombro esquerdo. Eu sinto alongando aqui o abdômen. Sem forçar a lombar, se você sente que força a lombar, reposiciona o seu corpo. Inspira, retorna. Expira, leva o pé direito mais para trás. Base de Virabhadrasana. Eleva os braços, inspira. Expira, entrelaça os dedos lá atrás das costas. Roda os ombros para trás. Solta as mãos, palma das mãos unidas na frente do coração, tronco em diagonal, inspira, expira, rotaciona o tronco lá para o lado esquerdo. Inspira, expira, Uddiyana Bandha, solta o ar e faz uma sucção interna. Deixa a respiração voltar ao fluxo natural quando precisar. Vai, de novo, investigando caminhos muito internos no seu corpo. Lugares que são não tão triviais. Inspira, expira, o joelho de trás vai no chão. Começa a elevar o tronco, mão direita por fora do joelho, inspira, expira, leva o braço esquerdo lá atrás. Você pode fazer com os 2 braços estendidos ou a mão direita vem por fora do joelho. Tenta encontrar verticalidade, porque isso ajuda no equilíbrio, né? Distribuir o centro de gravidade. Volta ao centro, eleva os braços, inspira, expira, avança com o quadril. Inspira,
Expira, mãos no chão. Ponta do pé de trás apoiada no chão. Tira o joelho do chão. Inspira. Expira, dá um passinho mais à frente com o pé direito. Sente o seu pé esquerdo firme no chão e começa a empurrar o chão, estendendo a perna esquerda também. Inspira, começa a alongar a coluna. Vai achando espaço entre as vértebras. Nesse espaço a gente tem agora a possibilidade da rotação. Então a mão direita no chão ou no bloquinho, ou na perna. Inspira, expira, começa a rodar. Devagar para desfazer. Inspira, retornou. Fica de lado no tapete. Expira. Se você ficou de costas aí para onde você está me vendo, se quiser ficar de frente, fica de frente. Se não precisar, segue aí só me ouvindo. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer de novo o Dhyana Bandha, igual a gente fez. Só que enquanto a gente faz o Dhyana Bandha, a gente vai fazer tipo o movimento do gato e da vaca. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Na retenção sem ar. Tá vendo? Quando você precisar inspirar, inspira, retoma a respiração, faz o Dhyana Bandha de novo e a gente vai fazer isso 3 vezes. Então estou falando agora porque agora eu não vou mais guiar, vai cada uma no seu ritmo. Vamos lá. Quando você terminar as suas 3, sem pressa, volta para Tadasana. Feche os olhos, percebe as sensações aqui. Inspira, eleva os braços lá no alto. Expira, desce o tronco, Uttanasana. Traciona a coluna, inspira, olha à frente. Expira, caminha lá atrás. Desce o tronco inteiro no chão. Apoia as mãos aqui nas laterais e eleva um pouquinho o tronco, leva as costelas mais para frente e volta o tronco no chão.
A gente está com o abdômen bem posicionado no chão. Sente que a partir do seu umbigo, você empurra o chão e começa a elevar as pernas e elevar o tronco. Percebe essa qualidade de ceder e de empurrar pela região ali do umbigo quando você respira. Quando você inspira, parece que você empurra o chão. Quando você expira, parece que você cede. Vê se isso faz sentido para você ou se você percebe ao contrário ou tem outra percepção. Desfaz, estende o braço direito para a lateral, olha lá para o lado esquerdo, flexiona a perna esquerda, inspira, expira, rotaciona o tronco, vai levando o pé lá para o lado direito. Movimenta bem o abdômen na respiração. Inspira, expira, retorna. Uma mão em cima da outra, desce a testa nas mãos, observa. Vamos para o outro lado agora, estende o braço esquerdo para a lateral, olha para o lado direito, flexiona a perna direita, inspira, expira, rotaciona. E movimenta bem o seu abdômen. Inspira, expira, retorna. Se for confortável para você, você vai fechar os punhos, posicionar as mãos aqui. Testa no chão, como você preferir. E de novo, se for confortável, você vai começar a elevar um pouco mais o seu tronco do chão. Respira aqui. Obviamente, se não for confortável, tira as mãos dali de onde elas estão. Apoia elas nas laterais. Volta o queixo no chão. Tira as mãos, apoia aqui nas laterais
Empurra o chão, vem para os 4 apoios, inspira. Expira, eleva o tronco. Fica sobre os joelhos, protege o joelho, dobra o tapetinho se precisar. Ustrasana. Apoia as mãos aqui na lombar. E aí vamos abrir espaço aqui. Inspira. Expira devagarzinho, vai abrindo espaço ali no abdômen. Se as mãos chegam lá nos tornozelos, apoia as mãos no tornozelo, se não, mantém elas apoiadas na lombar. Vem retornando devagar, inspira, senta nos calcanhares, expira e recolhe. Começa a retornar, inspira, expira, passa as pernas lá pra frente. Pé direito por fora da coxa esquerda. Flexiona a perna esquerda para trás. Pro outro lado, Nina, a sua perna que você flexionou. Isso, boa. Mão direita apoiada lá atrás, mão esquerda ou braço esquerdo abraçando o joelho. Antes de torcer, a gente vai fazer o Uddiyana Bandha de novo. Então eu inspiro, expiro, retenho, subo o abdômen, rotaciona, mantém a retenção pelo tempo que for confortável e aí volta a respirar, estimulando o abdômen. E aí a gente fica em silêncio por alguns segundos e a gente vai para o lugar mais interno das nossas sensações. Inspira, expira, devagar, retorna. Troca a posição. Perna direita estendida, pé esquerdo por fora da coxa, aqui do lado do joelho. Flexiona a perna direita para trás. Mão esquerda lá atrás. Isso. Vamos fazer o Uddiyana Bandha. Inspira. Expira, solta o ar. Isso. E aí, Bia, se você está fazendo essa posição de perna, você torce para o outro lado. Abraça o seu joelho. Isso. Então é ao contrário. Boa. Não, então torce para o outro lado. Aí, boa. Inspira. E aí vai pro Uddiyana Bandha. Retém o ar.
Pelo tempo que for confortável, volta a respirar, fica em silêncio. Inspira, expira, retorna, deita, estende as pernas lá pro alto, sustenta. Daqui, ou você vai para a invertida sobre os ombros, e aí eleva o quadril, apoia as mãos atrás da lombar, ou você leva a planta dos pés no chão e eleva o quadril do chão. Então, qualquer uma das duas possibilidades. Quem foi para a invertida sobre os ombros, você pode explorar, levar os pés lá para trás da cabeça. Vem retornando devagar. Boa. Matsyasana, projeta o peito lá pro alto. Roda a cabeça lá para trás. Desfaz e vamos pro Shavasana. Aqui em Shavasana, percebe como que foi essa jornada dessa prática para você?
Quais foram os lugares que você visitou? No seu corpo, nas suas emoções, nos lugares mais íntimos que você habitou? Percebe a respiração ainda fazendo o seu movimento agora suave. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar.
pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Faz uma inspiração mais longa. Solta o ar e devagar começa a retomar os movimentos. Gilmar, fique à vontade para sair. Você tinha comunicado. Quando você quiser, fique à vontade. Quando se sentir à vontade, vira para algum dos lados. Apoia as mãos, eleva o tronco, senta numa posição confortável. Valeu, obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Gilmar. Obrigado. Valeu.
Encontra conforto na postura que você escolheu. Se você precisar usar bloquinho, se você usa almofada, se você precisar de qualquer apoio, sinta-se confortável para a gente ficar em silêncio por alguns instantes. Para perceber tudo isso que a gente comprimiu, que a gente abriu espaço, que a gente movimentou. Toda essa massagem interna, como ela é percebida agora? E dessa investigação que a gente fez, o que você encontrou? Você conseguiu encontrar alguma coisa que está aí, que não foi eliminada, mas que também não foi digerida? E quando você olha para essa coisa, qual é a sensação que vem? Sensação de peso, sensação de raiva, tristeza, indecisão? O que surge? E percebe também como isso se expressa. Se isso se expressa em uma risada, em um choro, em alguma pontada, alguma tensão.
a gente encerra essa prática lembrando que para a gente digerir, o nosso Agni precisa estar bom. O nosso Agni físico no nosso corpo, mas também o nosso Agni no campo emocional. E ele se fortalece nas conexões. Então, se tem alguma coisa que está difícil de digerir, talvez a resposta esteja nas conexões. E para a gente fazer isso nas conexões, às vezes exige um pouco de coragem. Mas o elemento fogo fala bastante sobre esse lugar da coragem. A coragem de transformar, de transmutar. Então que essa chama, que esse fogo possa estar aceso em nós. Com as palmas das mãos unidas na frente do coração, a gente encerra a nossa prática com o desejo de que todos os seres em todos os lugares sejam felizes. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. A gente encerra a nossa prática, mas yoga continua. Muito obrigado, e eu queria lembrar vocês, que eu fiquei falando isso todo dia na cabeça de vocês, que hoje tem encontro às 8h30 da noite com a professora Thaís, para a gente fazer uma prática de yoga restaurativa. Então, vai precisar de travesseiro, de coberta, de algum pezinho, que pode ser saquinho de arroz, de feijão, alguma coisa assim. Eu vou relembrar lá no grupo, vou mandar a listinha e aí venham praticar já com pijaminha, com a roupinha de dormir. Terminada a prática, a gente já vai estar preparado para o sono. Beleza? E às 7 horas a gente se encontra para bater um papo no grupo de estudos. E aí eu tenho alguns assuntos para tratar em relação ao grupo de estudos. Então, quem puder, venha também, pra gente trocar essa ideia. Tá bom? Beijos. Se alguém quiser falar alguma coisa, o espaço está aberto.